Olá, bem-vindo ao curso O que é uma Igreja Saudável. Este é o primeiro de uma série de diversos cursos sobre igreja saudável. Neste curso, nós vamos responder as seguintes perguntas: o que é uma igreja saudável? Como você pode descrever uma igreja saudável? Essas são perguntas muito importantes e elas merecem nossa reflexão, especialmente nos dias em que a gente vive. Tantas pessoas buscando igrejas, tantas novas igrejas ou supostas igrejas abrindo. O que é uma igreja saudável? Quais são as marcas de uma igreja saudável? O que é uma igreja segundo o Novo Testamento? Então, neste curso, nós vamos buscar reconhecer as características essenciais de uma igreja saudável. E o nosso desejo é desenvolver essas características na nossa igreja. Verdades que são atemporais, verdades que transcendem ao tempo, a cultura, a questão de gênero, idade e etc. Nós vamos falar de princípios práticos que vão nos ajudar a cumprir nosso papel dado por Deus no corpo de Cristo. Estas aulas são baseadas no livro-texto publicado pela editora Fiel. O livro se chama O que é uma Igreja Saudável, escrito pelo pastor Mark Dever. Mark Dever é autor de vários livros e artigos. Ele é pastor da Igreja Batista de Capitol Hill, em Washington, nos Estados Unidos. Além das responsabilidades pastorais que ele tem, ele é diretor executivo do Ministério Nove Marcas. Hoje ele se dedica praticamente ao ministério público, ao ensino público das Escrituras, à capacitação de novos líderes da igreja. A igreja é pastoreada por ele e um corpo de outros pastores, presbíteros. Uma igreja extremamente ativa na denominação batista no sul dos Estados Unidos. E Mark Dever, portanto, se limita ao ensino público, como eu já disse, ao treinamento, à capacitação, a um programa que eles têm na igreja de internato, onde eles recebem pastores recém-formados ou homens recém-saídos do seminário que desejam o ministério pastoral, e eles passam 6 meses ali na igreja, de modo interno mesmo, eles se internam literalmente, eles acompanham o pastor Mark Dever, e durante esse tempo todo o Mark Dever cuida deles ali, a igreja e os presbíteros. Um curso fantástico, vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. O livro O que é uma Igreja Saudável você pode encontrar no site da editora Fiel, editorafiel.com.br, ou no site da Amazon, amazon.com.br. Agora, quando se fala de igreja saudável, geralmente a gente tem ideia de perfeição. Mas uma igreja saudável não é uma igreja perfeita, uma igreja impecável. Mark Dever diz que a igreja saudável não resolveu todos os problemas. Pelo contrário, é uma igreja que se esforça continuamente para ficar ao lado de Deus na luta contra os desejos ímpios e os enganos do mundo, os enganos de nossa carne, os enganos do diabo. Uma igreja saudável é uma igreja que procura se conformar sempre à palavra de Deus. Foi assim que, ao longo do livro, o Mark Dever tratou desse assunto. Então, quando nós estamos falando de igreja saudável, nós não estamos falando de uma igreja perfeita. Isso é bom e deve ficar claro esse conceito, tá certo? Pastor Mark Dever, como eu disse, ele é pastor da Igreja Batista Capitol Hill, próximo a poucos blocos, poucas quadras da Casa Branca e do Congresso americano. Em 2 ocasiões eu estive lá em março de 2016, depois em março de 2018, junto com um grupo de pastores brasileiros,
portugueses, espanhóis, mexicanos. Participei do que eles chamam de Weekender, na primeira vez que fui, em 2016. Foram 10 dias ali, imerso e assistindo como Mark Dever faz a revisão dos sermões dele, como ele lidera a reunião do presbitério, os pastores, como ele prega, administra a ceia, realiza batismos. Foi um tempo muito especial. Depois, em 2018, eu participei de um módulo do curso dado por Jonathan Leeman em parceria com o Seminário do Sul Batista dos Estados Unidos, o Southern Baptist, que hoje é presidido pelo Albert Mohler. Então, em 2018, eu estive por uma semana intensa de aulas, tendo aulas com Jonathan Leeman, aulas de eclesiologia, aulas da doutrina da igreja. Então, como acontece com todos os participantes do programa intensivo de 10 dias, imersos na vida da igreja, eu fiquei encantado nas 2 ocasiões que eu estive lá. Porque ver uma igreja saudável, em ação, é raro, não é? E o que eu vou abordar nesse curso, o que nós vamos abordar nesse curso, não são apenas teorias que precisam ainda ser testadas. O que nós vamos abordar aqui são conteúdos, são a vida daquela igreja. E eu pude ver na prática como as tão famosas 9 marcas de uma igreja saudável, que é um outro livro do Mark Dever, publicado também pela editora Fiel. Então eu tive oportunidade de ver na prática como essas 9 marcas funcionam. Aliás, o que nós vamos abordar nestas aulas será apenas um testemunho de algo vivo, que primeiramente aconteceu para que depois pudesse se tornar um testemunho para todos nós na forma de livro, que é o que temos aqui, o que é uma igreja saudável, e também na forma deste curso, nas aulas que nós teremos. O meu amigo pastor Wilson Porte Jr. também esteve lá. E eu concordo com ele quando ele escreve na apresentação do livro Que é uma Igreja Saudável para o português. Ele escreveu que a visão bíblico-teológica de Mark Dever sobre a igreja ela é profunda, ela é robusta, ela é clara. É raro de se ver. As explicações sobre o que é uma igreja saudável têm me conduzido, e também a tantos outros que entraram em contato com esta abordagem, a uma compreensão bíblica abrangente sobre a igreja. De fato, assim, revolucionária, um retorno ao Novo Testamento. Os escritos publicados por Mark Dever, bem como os divulgados pelo Ministério 9 Marcas, pelas editoras Fiel e Vida Nova, em forma de livros ou de artigos na internet, todo esse material tem contribuído enormemente para o estabelecimento de igrejas saudáveis, tanto no contexto norte-americano como fora dele. Por exemplo, a Convenção Batista Goiana, o Seminário Teológico Batista Goiano, recentemente iniciou um programa de estudos das 9 marcas, baseado nos livros daquela coleção da editora Vida Nova. Então, graças a Deus, o ministério do pastor Mark Dever e da Igreja Batista do Capitol Hill, através das 9 marcas, que é o nome do ministério, tem abençoado dezenas, centenas de igrejas pelo mundo, inclusive aqui em Goiânia e na nossa região. Então, a despeito de tudo que alguém possa procurar numa igreja, o que a gente vai aprender é que o que torna uma comunidade local uma verdadeira igreja de Cristo é a presença de certas marcas. Não adianta o indivíduo abrir uma igreja ou chamar aquilo de igreja se esta igreja ou se aquela igreja não tem algumas marcas distintivas. Não é porque tem o nome de igreja que tal se torna uma igreja, não é mesmo? Então, neste curso, seguindo a visão de Mark Dever, nós abordaremos o que você e eu devemos esperar em uma igreja saudável. Mark Dever escreveu o seguinte: algumas
das coisas que a gente procura numa igreja, alguma dessas coisas podem ser boas, ou pelo menos neutras. Realmente eu só desejo que você comece a pensar no que mais valoriza em uma igreja. E é isso que a gente quer ajudar você a pensar, a compreender. O que você mais valoriza numa igreja, tá certo? Então nós vamos começar o livro em si, o curso em si, o que é uma igreja saudável. O curso ele é excelente para membros de igrejas que desejam ser saudáveis. E assim, ele vai colaborar com a saúde da nossa igreja, da igreja local. E o curso se torna ainda mais precioso para a nossa igreja, a Segunda Igreja Batista em Goiânia, que acabou no ano passado, em junho de 2019, acabou de completar 75 anos de história. E a gente tem buscado compreender como nós devemos nos guiar à luz das Escrituras. Então, minha esperança, minha oração é que este curso, bem como a vida que este curso se propõe a transpirar, a ensinar, desperte em você o que despertou em mim. Um santo desejo de contribuir para a saúde da igreja no nosso tempo. Igreja que possua as marcas do Cristo. Igreja que, como escreveu o historiador francês Merleau-D'Albunier, uma igreja bem alimentada e saudável, uma igreja que persevere em busca de sua coroa final. E esse autor francês, ele disse, porque a igreja não tem outro rei senão Jesus Cristo, porque a igreja não deve contar com tronos terrenos nem triunfos efêmeros, mas que a sua marcha se assemelhe à do rei. Da manjedoura para a cruz, da cruz para a coroa. Pastor Wilson Porte Jr., ele cita esta frase de Merleau-D'Albunier do livro História da Reforma do 16º século, publicado no Brasil pela Casa Editora Presbiteriana. Então, vamos começar falando de uma parábola muito interessante, mas antes, abra sua Bíblia ou me acompanhe aqui na tela. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 12, de 12 a 27, que vai falar do corpo de Cristo. Isso aqui é importante para a gente entender a forma como a gente tem que olhar um para o outro, como membros do corpo de Cristo, como membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 12, a partir do verso 12, eu estou lendo a nova versão transformadora, NVT, publicada pela editora Mundo Cristão. Paulo diz assim: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O corpo é uno, como está dizendo Paulo, composto de várias partes. E o mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós, ou acontece com relação ao corpo de Cristo, que é a igreja, é disso que Paulo está falando. Então, alguns de nós, 1 Coríntios 12, 13, alguns de nós são judeus, Paulo diz, alguns são gentios. Alguns são escravos, alguns são livres, ou, na linguagem de hoje, alguns são patrões, outros são empregados, uns são brasileiros, outros são africanos ou americanos. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. No verso 15 ele continua dizendo: se o pé diz não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Um parêntese, veja que Paulo está dizendo que a parte do corpo não pode dizer o que ela é ou o que ela não é.
E ele continua no verso 17. Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? Ou seja, a gente precisa de todos os membros, de todas as partes, igualmente falando. E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes. E Deus colocou cada uma destas partes onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte? Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao corpo, ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Paulo aqui se refere às partes íntimas. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte deste corpo. Está muito claro o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o corpo de Cristo, a igreja, é composto de pessoas diferentes, com gostos diferentes, personalidades diferentes, e que, portanto, não compete a nós e não cabe a nós dizer qual parte é mais ou menos importante, qual é mais ou menos necessária, qual é melhor ou qual é pior no sentido de não precisarmos dela, por exemplo. Paulo também está dizendo que todos nós precisamos de todo mundo no corpo de Cristo, que é a igreja. Só que isso, infelizmente, é bem diferente do que a gente vê na prática das igrejas. Mark Dever, no livro O que é uma Igreja Saudável, ele começa contando uma parábola. A parábola do nariz e da mão. Ele está se baseando no texto de 1 Coríntios que a gente acabou de ler, mas essa parábola mostra para nós, de forma, às vezes, cômica, um pouco cômica, mas é trágico, porque é a mais pura verdade sobre como as pessoas hoje se relacionam na Igreja de Cristo. E ele diz assim, presta atenção na parábola: nariz e mão estavam assentados e conversavam na igreja. O culto da manhã, conduzido por ouvido e boca, havia terminado, e mão estava dizendo a nariz que ele e sua família tinham decidido procurar uma igreja diferente. Verdade? Reagiu o nariz à notícia dada por mão. Por quê? Eu não sei, respondeu mão, olhando para baixo. Mão costumava ser mais demorado a falar do que os outros membros da igreja. Acho que isso se deve ao fato de que a igreja não tem o que minha esposa e eu desejamos, disse mão. Então o que vocês procuram em uma igreja? Perguntou nariz. Ele falou essas palavras com um tom de simpatia, mas ainda que falasse daquela maneira, nariz sabia que rejeitaria a resposta que mão lhe daria. Se ele, mão e sua esposa não podiam ver que nariz e os demais líderes estavam conduzindo a igreja na direção certa, a igreja poderia muito bem prosseguir sem mão e sua esposa. Mas tinha de pensar antes de responder a mão. A mão e sua esposa gostavam do pastor Boca e de sua família. E o ministro de música, o senhor Ouvido, trabalhava muito bem. Ora, creio que estamos procurando uma igreja em que as pessoas são mais parecidas conosco, declarou mão finalmente. Tentamos gastar tempo com os pernas, mas não nos saímos bem.
Em seguida, nos unimos ao pequeno grupo para todos os pés, mas eles teimavam em conversar sobre meias, sapatos e odores, e isso não nos interessava. Agora, Nariz olhou para a mão com verdadeira surpresa. Vocês não se alegram em que eles, os pés, se interessem por odores? Claro, com certeza, mas isso não é para nós. Depois frequentamos a escola dominical que atende a todos vocês, características visuais. Você se lembra? Viemos durante vários domingos, alguns meses atrás. Foi ótimo ter vocês conosco. Obrigado, mas todos querem apenas conversar, ouvir, cheirar e saborear. Senti como se vocês nunca quisessem trabalhar e sujar as mãos. De qualquer modo, minha esposa e eu pensávamos em examinar aquela igreja nova, ou pensamos em examinar aquela igreja nova no lado oeste da cidade. Ouvimos que lá eles batem palmas, muitas palmas. Lá eles levantam as mãos. E isso se aproxima do que necessitamos agora. Respondeu Nariz. Entendo o que você quer dizer. Não desejamos vê-los deixar a igreja, mas acho que devem fazer o que será bom para vocês. Naquele momento, a senhora Mão, que estivera envolvida em outra conversa, se voltou para unir-se ao esposo e ao senhor Nariz. O senhor Mão explicou brevemente o que ele e Nariz conversavam. Depois disso, Nariz reiterou a sua tristeza ante a perspectiva da saída deles. Contudo, ele disse outra vez que entendia o desejo deles, visto parecer que suas necessidades não estavam sendo satisfeitas. A senhora Mão balançou a cabeça em confirmação. Ela queria ser educada, mas verdade seja dita, não estava triste por deixar a igreja. Durante os anos, seu esposo fizera tantas observações críticas a respeito da igreja que seu coração começou a refletir tais críticas. De fato, o senhor Mão costumava desculpar-se por ser, entre aspas, tão negativo, conforme ele mesmo dizia. Contudo, as pequenas queixas dele, as queixas que ele deixava escapar aqui e ali, tiveram efeito. Os pequenos grupos da igreja eram, de certo modo, facciosos. A música era um pouco desatualizada. Os programas da igreja pareciam infantis. O ensaio não se harmonizava com o gosto deles. Ou o ensino da igreja não se harmonizava com o gosto deles. Afinal de contas, era-lhes difícil identificar com exatidão todos os problemas, mas já haviam decidido que a igreja não lhes servia. Além de tudo isso, a senhora Mão sabia que Dedo Mínimo, seu filho caçula, não sentia à vontade no grupo de jovens. Todos eram muito diferentes dele. Por isso se sentia inconveniente ao grupo. A senhora Mão disse algo a respeito de como apreciava o senhor Nariz e os líderes da igreja. No entanto, a conversa já tinha ido longe demais para o senhor Nariz. E ainda, o perfume da senhora Mão fazia com que o senhor Nariz desejasse espirrar. Agradeceu à senhora Mão o encorajamento, reafirmou sua tristeza por ouvir que deixariam a igreja, virou-se e se afastou. Quem tinha necessidade dos mãos? Aparentemente, eles não precisavam do senhor Nariz. Percebeu o que diz essa história? O que nós aprendemos com esta parábola é que cada um pensa apenas em si e nos seus próprios interesses. Essa é a realidade de muitas igrejas, infelizmente, onde o valor das pessoas é medido pelo que elas podem ou não oferecer. Não é mesmo? Onde cada um pensa em suas necessidades particulares, privadas, serem atendidas. Não que isso não seja importante, mas como vamos ver, não é o prioritário. Então, afinal de contas, o que você procura numa igreja? Você é do tipo nariz? Você é do tipo mão? Você é do tipo perna ou pés? O que você procura numa igreja?
E a gente precisa responder essa pergunta. O que é uma igreja ideal? Não é mesmo? Uma igreja ideal, a gente costuma dizer, é um lugar que tem o quê? Geralmente a gente mede igreja assim. Olha, uma igreja ideal é uma igreja que tem música, por exemplo, que toca bateria, que tem guitarra, piano, órgão. Uma igreja ideal tem coral, tem bandas. Ou uma igreja ideal ela é mais tradicional, não é? Ela é mais órgãos de tubo, o piano clássico. Não, a igreja ideal é uma igreja contemporânea, afinal de contas, os tempos mudaram. O que é uma igreja ideal? Uma igreja ideal, alguns vão dizer, uma igreja ideal é uma igreja que tem pregação, que tem bons sermões, ou uma igreja relevante. Uma igreja onde as pessoas não são tão duras. Uma igreja ideal é uma igreja bíblica. Não, uma igreja ideal é uma igreja bíblica, mas ao mesmo tempo ela não é enfadonha, é uma igreja prática. Uma igreja ideal não é uma igreja legalista. Percebe? Geralmente a gente define igreja ideal assim nesses termos. Nos termos do que deve ter o lugar. Outros vão dizer assim, não, uma igreja ideal ela tem um pastor que é evangelista. Ou não, um pastor que é doutrinário. Não, tem que ter um pastor sério, mas também engraçado, um pastor jovem. Não, tem que ser um pastor mais velho. Tem que ser um bom pregador. Não, tem que ser um pastor visitador. Eu já ouvi pessoas dizerem que a igreja ideal é a igreja onde a faixa etária é igual para todo mundo, onde os filhos desse casal, por exemplo, poderia se relacionar com filhos, com crianças do mesmo nível ou status social deles. Veja bem a que ponto algumas pessoas chegam para definir uma igreja ideal. Uma igreja ideal, vão dizer, tem programas para crianças, para adolescentes, tem programas para casais, para idosos, tem departamentos que trabalham. Não, uma igreja ideal é uma igreja avivada, uma igreja... Não, tem que ser tradicional. Tem gente até que define igreja ideal de acordo com o prédio, a estrutura física. Não, a igreja ideal parece uma capela. Não, tem que parecer uma cafeteria, um shopping. Igreja ideal tem que ser grande. Não, tem que ser uma igreja pequenininha. Tem que ser mais formal. Não, tem que ser informal. Tem que ser moderna. Gente, o que eu quero que você perceba é a que ponto as pessoas chegam para definir uma igreja ideal. Elas pensam na igreja ideal em termos de um lugar ou de uma prestação de serviços. E nós veremos que não é bem assim. O que você mais valoriza numa igreja? O que deveria ser uma igreja? Mas antes disso, por que a gente tem que se importar com este tema de igreja saudável? Deixa eu dizer uma coisa para você. Igreja saudável não é um tema apenas para pastores e líderes. De forma nenhuma. Muita gente pensa que esta temática é apenas para o pastor, ou para os líderes, para os diáconos, para o conselho da igreja, para os líderes de departamento. Não! Igreja saudável é um tema para todos os cristãos. O evangelho ele se torna visível, Mark Dever vai dizer isso num livro dele publicado pela editora Fiel, o evangelho se torna visível para as pessoas nos relacionamentos, na prática da igreja local. O mundo assiste o evangelho em execução através de vidas que vão sendo salvas, santificadas, em relacionamentos, na prática do perdão, do domínio próprio, ou seja, o fruto do Espírito é vivido no contexto de uma igreja local. E esse fruto do Espírito, ele vai ser demonstrado na medida em que as pessoas vivem de forma saudável. Uma igreja que não é saudável, por exemplo, ela não vai saber como cultivar o fruto do Espírito. Ela, em vez, por exemplo, de tratar do processo de santificação das pessoas, como Paulo vai dizer, nós vamos ter que deixar a bebedeira, a mentira, a ira,
os frutos do Espírito, as obras da carne, perdão. Paulo vai falar disso. Então, se a gente não entende que obras da carne são tratadas em processo de santificação progressiva, pela palavra, a aplicação do Evangelho, e que isso então vai dando lugar ao fruto do Espírito, se a igreja não é saudável bastante para entender e viver isso, ela jamais vai conseguir espelhar o Evangelho de forma prática para o mundo. Então, igreja saudável não é um tema apenas para pastores e líderes. Os autores do Novo Testamento, por exemplo, quando falavam de algum problema na igreja ou da igreja, esses autores eles não se referiam apenas aos pastores, aos presbíteros, aos líderes da igreja. Deixa eu te mostrar alguns versículos, por exemplo. Olha que Paulo escreve em Gálatas 1, versículo 6. Paulo está tratando aqui de um problemão na igreja onde os Gálatas estavam. Aquela igreja havia se afastado do evangelho que Paulo ou os seus discípulos inicialmente haviam proclamado. E aí Paulo não vai dar a bronca apenas no pastor, dizendo, olha, a culpa é sua porque você não tenta resolver isso. Não, Paulo chama toda a igreja e dá a bronca na igreja como um todo. A carta aos Gálatas não era só para o pastor ler, o pastor leria aquela carta para a igreja. E Paulo então escreve assim em Gálatas 1,6, admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Observe aqui o pronome vocês, não é? Vocês, é plural, é para todos da igreja. Vocês se afastaram depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelo Evangelho ou pelas boas novas. Paulo não exorta apenas os pastores, Paulo está exortando a igreja inteirinha, vocês, é plural. E o plural aqui não diz respeito apenas aos presbíteros da igreja, mas aos membros todos da igreja. Isso fica mais claro ainda quando Paulo vai resolver um problema na igreja de Corinto. 1 Coríntios 5, versículo 2. Ocorre que um enteado estava tendo um relacionamento conjugal, sexual com a sua madrasta. E a igreja não agia para fazer nada, deixava a coisa como estava. E veja a bronca que Paulo dá na igreja, 1 Coríntios 5, verso 2. Como podem se orgulhar disso? O plural aqui de novo. Como podem, todos vocês? Como podem se orgulhar disso? Paulo não diz, como é que você, pastor, se orgulha disso? Ele diz, não, vocês deveriam lamentar-se, Paulo está dizendo, deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Deveriam quem? A igreja. Paulo está dizendo que todos deveriam resolver aquele problema em assembleia. Depois você lê em 1 Coríntios 5, versos 4 e 5, onde Paulo orienta a igreja reunida em assembleia resolvendo aquele caso. Então veja que o problema de falta de saúde de um membro da igreja diz respeito à igreja como um todo. Quanto mais o problema de saúde da igreja toda. Portanto, o tema igrejas saudáveis ou igreja saudável diz respeito a cada membro da Segunda Igreja Batista em Goiânia. A saúde da nossa igreja diz respeito não apenas a mim, ao pastor Leandro, ao pastor Arildo, ao pastor Roberto, ao ministro de música Orlando. Não diz respeito apenas aos diáconos, aos líderes de departamentos. O problema de saúde ou falta de saúde da nossa igreja diz respeito a todos nós. Todos nós deveríamos lamentar quando há algo pelo que lamentar. Todos nós devemos agir para resolver um problema que esteja causando enfermidade no seio da igreja, percebe? Essa é a lição. Então, o tema igreja saudável não é um tema somente para o membro da igreja, ou melhor, somente para o pastor da igreja, é um tema para a igreja como um todo. Mark Dever ele escreveu o seguinte: você e todos os membros de sua igreja são responsáveis diante de Deus por aquilo em que a igreja se torna, e não somente os pastores,
e outros líderes. Sim, você e todos os membros de sua igreja são responsáveis. Olha o que Paulo diz em Hebreus 13, 17. Obedeçam a seus líderes, presbíteros, pastores, e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza. Pois isso certamente não beneficiaria vocês. O que o autor de Hebreus está dizendo é que pastores prestarão contas do ministério e do trabalho deles. Mas cada membro, cada discípulo também prestará contas de haver ou não se congregado ou se consagrado e cumprido as suas responsabilidades na vida da igreja. Então, em Hebreus 13, 17, a gente lê que pastores prestarão contas pelo ministério deles e que ovelhas já estão diretamente envolvidas nisso na medida em que elas seguem a direção dos pastores, seguem a direção espiritual da liderança da igreja. Mas Hebreus, lá no capítulo 10, fala da responsabilidade de cada membro. Apeguemo-nos, veja o plural, todos nós, não só os pastores, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Veja, não se espera apenas do pastor que ele pratique amor. Não se espera apenas do pastor que ele pratique as boas obras. Espera-se isso de todos os crentes. Por isso o autor de Hebreus está dizendo, apeguemo-nos firmemente à esperança. Todos nós, apeguemo-nos à doutrina que ele acabou de expor até o verso 22. Todos devem se apegar a essa doutrina que ele aqui chama de esperança. Fé que professamos, esperança que professamos. Deus é fiel para cumprir a promessa que a doutrina expressa. Então, todos têm que se apegar à doutrina, não só o pastor. Segundo, todos têm que pensar em como motivar uns aos outros, visitando uns aos outros, cuidando uns dos outros, admoestando uns aos outros, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros. Para quê? Para que todos continuem praticando o amor e as boas obras. E nós não podemos deixar de nos reunir como é costume de alguns. Então veja, o autor de Hebreus, porque não se sabe quem de fato escreveu Hebreus. Existe quem pense que foi Paulo, mas não dá para ser dogmático. O autor aos Hebreus, ele diz, primeiro, todos devem se apegar à doutrina ou à esperança. Todos devem pensar de formas práticas como motivar uns aos outros a continuar praticando o amor e as boas obras. Todos devem continuar se reunindo e não podem parar de congregar como alguns fazem. Todos devem encorajar mutuamente uns aos outros, sobretudo agora que o dia está próximo. Então veja, o tema igreja saudável é para todo mundo. Porque uma igreja que não é saudável, seus membros não se apegarão à doutrina, seus membros não pensarão em formas práticas de motivar uns aos outros nas práticas do amor e das boas obras. Os membros de uma igreja que não é saudável, esses membros vão começar a deixar de congregar, vão ir à igreja, vão participar da igreja esporadicamente, quando der na cabeça, em datas ou ocasiões especiais apenas. E assim eles não vão mais encorajar uns aos outros. Gente, como eu tenho visto isso acontecer. Quanto mais enferma uma igreja, menos os membros se apegam à doutrina. Menos os membros pensam em motivar uns aos outros a praticar o amor e as boas obras. Menos os membros congregam. Menos eles encorajam uns aos outros. Então, para que nós todos, membros, possamos fazer isso, a igreja tem que ser saudável. Portanto, o tema igreja saudável é para todo mundo. Mark Dever escreveu assim: se você confessa ser um cristão, mas acha que um livro sobre igrejas saudáveis é apenas para líderes de igrejas ou para teólogos,
enquanto prefere ler livros que tratam da vida cristã, talvez seja tempo de parar e considerar o que a Bíblia diz sobre o que é um cristão. Olha que coisa importante. Se nós confessamos ser cristãos, nós temos que considerar o que a Bíblia diz sobre igreja. Porque veremos isso adiante, a vida na igreja diz respeito à definição do que é um cristão. Nós veremos que não tem como definir um cristão sem definirmos igreja, sem olharmos para o cristão em termos de igreja, ou ele ser membro da igreja. Então, na próxima aula, no capítulo 1 do livro, que é Uma Igreja Saudável, nós vamos estudar muito sobre o que é um cristão. O tema da aula será seu cristianismo e sua igreja. E nós veremos que não dá para dissociar, divorciar cristão de igreja. Tanta gente diz, olha, eu estou bem com Deus, eu só não estou indo na igreja. Gente, não é verdade. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente aprende que é impossível alguém estar bem com Deus sem a comunhão da igreja local. Nós vamos ver mais sobre isso. Mas verdade seja dita, é impossível. Até porque, veja bem, vamos voltar lá. Olha esse texto de Hebreus 10. A gente precisa uns dos outros para encorajar uns aos outros a prática do amor e das boas obras. E o autor aos Hebreus diz, isso só é possível quando a gente se reúne, quando a gente congrega. Então, na medida em que a gente deixa de congregar, a gente vai morrendo na prática do amor e das boas obras. E isso então é impossível, é inconcebível alguém estar bem com Deus, com Cristo, e não estar bem com a sua igreja, na comunhão da igreja local. Então, o que eu queria que você entendesse na aula de hoje é a importância do tema. O tema igreja saudável não é um tema só para pastores, presbíteros ou líderes. É para todos nós. Vamos dar uma olhada agora no que vem a seguir. O que é uma igreja saudável? Cada uma das aulas que teremos a partir da próxima. Na próxima aula, seu cristianismo e sua igreja. E isso está dentro do bloco o que é uma igreja saudável. Então, para definir o que é uma igreja saudável, nós temos que entender o cristianismo de cada um de nós e a relação desse nosso cristianismo individualmente falando, a relação dele com a igreja. Segundo, o que é uma igreja? O que não é uma igreja? Nós vamos ver isso daqui 2 aulas. Terceira aula a seguir. O que toda igreja deve almejar? Ser saudável. Esse é o grande objetivo de toda igreja, de cada membro. O principal objetivo de uma igreja não é crescer, é ser saudável. Até porque essa obsessão por crescimento não é aquilo que de fato deve consumir a cabeça de alguém. Cada ser humano vai crescer até o limite já ali pré-configurado em seu DNA. Eu tenho 1,68 m, meu irmão tem mais de 1,70 m. Agora, uma pessoa de 1,68 m não é necessariamente menos saudável que uma pessoa de 1,80 m, não é mesmo? Então, o que toda igreja deve almejar é ser saudável. Primeira aula a seguir, portanto, o nosso cristianismo e a igreja, o que é uma igreja, segunda aula, e o que não é uma igreja, o que toda igreja deve almejar, que é ser saudável. Quarto, um guia crucial, como manifestar o caráter de Deus na vida da igreja. Porque uma igreja saudável é essa igreja que manifesta o caráter de Deus. E é disso que nós vamos tratar na aula de número 4. Depois, o próximo bloco de aulas, marcas essenciais de uma igreja saudável. Então, se a gente tivesse que definir quais são as marcas essenciais, em primeiro lugar, pregação expositiva, a pregação sistemática das Escrituras, expositivamente, vamos tratar sobre isso. Depois, teologia bíblica, ou seja, como é que eu organizo todo o meu conhecimento adquirido dessa exposição bíblica, dessa pregação expositiva. E em terceiro lugar,
o entendimento bíblico do evangelho é marca essencial de uma igreja saudável. Por quê? Porque a igreja nasce do evangelho. A igreja ela é produto do evangelho. Se a igreja não compreender o que é o evangelho, o que se produz dessa má compreensão do evangelho é tudo menos uma igreja de Cristo. E a gente fica assustado quando a gente descobre a quantidade de pessoas e de igrejas que se dizem crentes e igrejas a partir de uma compreensão errada do evangelho. Isso é catastrófico. Então, é essencial a pregação expositiva na vida de uma igreja saudável, é essencial a teologia bíblica na vida de uma igreja saudável e é essencial um entendimento bíblico das boas novas, do evangelho. Então essas são as marcas essenciais que serão tratadas na aula de número 5, 6 e 7. Depois, a partir da aula de número 8 até a aula 10, o bloco que nós chamamos de marcas importantes de uma igreja saudável. Não é essencial, mas é importante. Que é o quê? O entendimento bíblico da conversão. Por que a gente não trata a conversão como essencial? Porque conversão quem produz é Deus. Então, por mais que a gente pregue expositivamente a Bíblia, centrado em Cristo, por mais que a gente saiba manejar a teologia bíblica, por mais que a gente tenha uma compreensão correta e proclame corretamente o Evangelho, as boas novas, Deus é quem vai produzir conversões. Outra marca importante, evangelização. O que é evangelização? Como evangelizar? E ainda um entendimento bíblico de membresia. O que é ser membro de uma igreja? Qual é a importância da membresia na igreja? Isso tudo a gente precisa estudar. E ainda, sobre marcas importantes de uma igreja saudável, disciplina bíblica na igreja. Como é que a gente aplica a disciplina? Qual é o valor da disciplina bíblica? Temos que disciplinar a igreja. Nós já vimos lá em 1 Coríntios 5, Paulo dando a bronca na igreja que não disciplinou aquele homem que estava tendo um caso com a sua madrasta. Então, a disciplina é sim bíblico. E como e por que nós devemos praticá-la, nós vamos estudar na aula de número 5. Vamos tratar na aula 12 sobre crescimento e discipulado bíblico. Nós vamos tratar na aula 13 sobre liderança bíblica na igreja. E aí vamos concluir tratando dos pontos, qual é o ponto mais importante na vida de uma igreja saudável. Tá certo? Vamos concluir essa aula? Vamos concluir falando sobre Efésios. Abre em Efésios 3 e veja qual é a importância de uma igreja saudável nas palavras inspiradas do apóstolo Paulo. Efésios 3, de 20 a 21, Paulo diz assim: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que pedimos ou poderíamos pedir ou imaginar. Então a Deus seja a glória, porque Ele é que é poderoso, Ele é grandioso em poder, para realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Agora ouça, a esse Deus seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A glória de Deus brilha com maior fulgor na vida de uma igreja saudável que vive e que exemplifica e que tipifica o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se estes versículos aqui não convencem você da importância do tema, da importância de gastarmos aí os próximos 3, 4 anos estudando essa temática, eu não sei o que mais poderia incentivar você. A importância de uma igreja saudável, porque a glória de Deus brilha com maior fulgor na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Próxima aula, seu cristianismo e sua igreja. Deus abençoe você e eu espero que você, professor, você, aluno, vocês todos, nós todos, nos entusiasmemos
com este tema e cresçamos. Na aula de hoje, o que nós quisemos foi mostrar para você a importância de se estudar o que é uma igreja saudável. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. A paz.